Boa tarde a todos, já vai começando, vi que tem bastante gente conectada já. Obrigado a todo mundo que tá entrando agora e obrigado também, aproveito para dar um oi para todo mundo que está acompanhando depois. Esse webinar fica gravado no nosso canal do YouTube, então a gente sabe que muitas vezes nesse horário, assim, no meio da tarde, muita gente tem reunião e vai acompanhar depois, então agradeço a presença aí de todo mundo que está ao vivo e vendo depois. A gente está continuando o ciclo de webinars da Icon, uma alternativa para essa época de quarentena, de pandemia, para continuar compartilhando conteúdo, continuar trocando essas ideias que mais do que nunca são importantes. Lembrando que o nosso Instagram é icomm.br, é a Icon Brasil, e o LinkedIn podem procurar em Icon Marketing Automation. Bom, hoje a gente conta com a presença do Rafael Viana, ele é Senior Email Strategist da Validity, que é, para quem não está familiarizado com esse nome, é a empresa que comprou a Return Path, que é a autoridade aí principal, a principal organização de entregabilidade quando a gente fala de e-mail marketing. O papo do dia é sobre LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Tivemos aí há pouquíssimos dias a notícia que a lei passou para agosto do ano que vem. Ela já tinha passado para o começo de 2021, agora passou para agosto, então temos aí mais alguns meses para fazer um trabalho bem feito e conseguir absorver essas mudanças da melhor maneira possível. A nossa dinâmica de hoje, o Rafa vai começar com a apresentação daqui a pouquinho, depois a gente tem um espaço para trocar ideias, um espaço de perguntas, porque, por um lado, muita gente já ouviu falar da LGPD, há alguns meses é um dos principais pontos de conversa, de atenção do mercado, mas às vezes falta um pouco de informação sobre o que fazer, quais ações devem ser priorizadas, então a gente vai ter um espaço aí para conversar. Rafa, todo seu, obrigado pela participação e acho que você vai conseguir ajudar bastante. Opa, obrigado, Maurício. Bom, eu acho que a ideia hoje é justamente essa que você passou, a gente falar um pouquinho sobre LGPD. Vou só compartilhar minha tela aqui. Eu preparei um materialzinho para vocês. Vamos lá. Opa, pronto. Bom, acho que vocês devem estar conseguindo ver a minha tela aqui. Bom, eu sou o Rafael, eu trabalho na Validity, já estou lá, já tem mais ou menos uns 7 anos. Antes eu trabalhava no Peixe Urbano, onde eu mandava muito e-mail, né? E isso me ajudou a seguir essa trilha de trabalhar com e-mail marketing, de entender como é que eu posso ajudar empresas a superarem alguns de seus desafios nesse canal. Então, eu trabalho através de consultoria, então trago como se fossem recomendações de estratégia de como que as empresas podem melhorar algum ponto específico ou até mesmo aproveitar algumas oportunidades nesse canal. Resumidamente, esse sou eu. Coloquei aqui também meu link para a minha página no LinkedIn, fique à vontade para me adicionar lá. Sempre tento postar o máximo possível, compartilhar um monte de informação a respeito do e-mail marketing. Bom, apesar disso, né, meu trabalho é esse, com e-mail marketing. Eu também tenho entrado muito em contato com a LGPD nesses últimos anos, até mesmo porque eu vi como foi a mudança lá na Europa com a GDPR, e aqui agora a gente tem a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é um assunto muito interessante, e eu vou tentar mostrar um pouquinho disso para vocês. Tá? Mas antes de mais nada, eu acho que é importante eu deixar bem claro, eu não sou advogado, gente. Então, eu vou estar falando aqui a respeito de um tema legal, mas isso aqui não é um aconselhamento jurídico, então, portanto, se informem a respeito do assunto, fale com um advogado, pessoas dessa área, para entender isso de uma forma mais aprofundada, porque, afinal, vocês vão estar trazendo uma informação para que a sua empresa possa desenvolver e se adequar a essa lei. Tá? Então, busquem empresas que façam esse serviço, talvez uma auditoria e algo assim para adequar vocês a essa nova realidade. E o que eu trouxe hoje, basicamente, são insights, coisas que eu vi,
quando rolou a GDPR lá na Europa, em maio, 25 de maio de 2018, tem 2 anos isso já, e o que a gente viu em termos de melhoria, e é isso meio que eu estou tentando mostrar aqui para vocês hoje, tá? Então, mais uma vez, não sou advogado, tá? Então, vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho a respeito da LGPD e por que ela é importante e o que vocês podem fazer para tentar se adequar a ela no futuro próximo. Mas antes disso, eu acho que é importante a gente tentar definir algumas coisas, tá? Então, eu separei alguns termos aqui. O primeiro deles é esse, que é o dado, né? Então, o dado é importante porque ele em si é justamente um pedaço de informação, é um elemento a respeito de uma informação. Ele não é informação em si, porque o dado, se ele está atribuído a alguma coisa, ele não é uma informação. Por exemplo, o dado Rafael, se vocês atribuírem a informação nome, vocês sabem que Rafael é um nome e, no caso, esse nome pertence a mim, sou eu. Então, esse dado em si está atribuído a uma pessoa. Tá? Isso nos leva ao próximo termo que eu gostaria de definir aqui com vocês, que é a privacidade. Eu mostrei no slide anterior uma informação pública a respeito de mim, né? O meu nome. Mas tem coisas que eu não vou por aí compartilhando, né? Que vocês também provavelmente não vão por aí compartilhando. Vocês gostariam de manter isso privado, né? Tipo, vocês não saem por aí informando seu CPF, o seu endereço, ou sua senha do seu e-mail, né? Quando me pedem essas informações, geralmente eu escolho se eu vou fornecer essa informação ou não, né? E isso vai depender muito de quem, quando, qual finalidade considero que aquela informação vai me levar, tá? Então, eu valorizo algumas informações de maneira privada do que outras, né? E isso é importante, até mesmo porque isso leva a uma outra questão, o outro termo que eu gostaria de deixar delimitado aqui com vocês, que é a segurança, né? Esse tem muito a ver com o termo anterior, que é a privacidade. Tá? Então, para eu me manter seguro e manter algumas outras informações pessoais seguras, eu não saio informando o meu CPF, eu não saio informando meu endereço, sendo meu e-mail para todo mundo. Tá? Eu tenho uma certa segurança a respeito dela, né? Então eu tento reduzir os riscos e perigos a respeito dessas informações. Então eu guardo essas informações de maneira segura na minha cabeça, por exemplo. Tá? Mas tem muita gente que não faz dessa forma. Muita gente, por exemplo, guarda documento com comprovante de residência, com a senha do e-mail anotada no papelzinho, coloca tudo na carteira e sai por aí. Isso é uma falha de segurança, de uma certa forma, né? Muita gente perde as carteiras por aí, perde essas informações, outras pessoas acabam pegando essa informação e fazendo uso, né? E outras pessoas, na verdade, não nem perder, eles perdem, né? Elas pegam essa carteira e dão para outra pessoa. Obviamente, aqui, carteira é uma metáfora para muita coisa no mundo real, né? Dados, conforme eu comentei, CPF, endereço e tudo mais, é como se fossem parte dessa carteira. São informações que você precisa ter segurança a todo momento. Isso me leva, né, ao próximo assunto, né? Hoje em dia a gente sabe que dados, a sua privacidade e sua segurança na internet em si, hoje não existe muito, nada é muito seguro na internet. Isso ficou bem claro, inclusive, nesse filme. Não sei se vocês já viram, mas quem já viu sabe que eu não estou exagerando. Eu não vou entrar em detalhes a respeito desse filme, tá? É um excelente filme, tem na Netflix. Mas o interessante, assim, resumidamente, esse filme é uma interessante investigação jornalística a respeito de como dados foram utilizados para criar uma grande rede de fake news que ajudou a influenciar e favorecer alguns cenários democráticos, tal como a votação do Brexit, tal como a eleição do Trump. Então, isso tudo é abordado lá e como as informações hoje em dia estão sendo utilizadas por empresas a torto e direito sem qualquer restrição, né? E, às vezes, essas restrições podem ser boas, né? A falta de restrição pode ser boa, a falta de restrição também pode ser ruim. Algumas empresas vão utilizando isso e vão
ganhando dinheiro em cima das suas informações, dos seus dados. Resumidamente, a pessoa que é detentora dos dados, daquela informação, por exemplo, meu nome, meu endereço, meu CPF, atualmente isso não pertence a mim. Apesar das informações serem minhas, se essa informação está em algum lugar, aquele dado, hoje em dia, é considerado daquela empresa, não é meu. Eu não tenho direito de chegar e pedir para que corrijam aquela informação ou que apague aquela informação, porque, na verdade, em geral, a gente não está protegido nenhuma lei a respeito disso. Isso tem mudado. Na verdade, o mundo todo tem percebido isso, através desse escândalo todo do Cambridge Analytica, que é botado no filme. E a gente tem visto uma tendência global que vai na direção de regulamentar mais e mais o uso que está sendo indiscriminado de dados pessoais das pessoas, né? E essa tendência, na verdade, foca em fazer essa troca de paradigma, onde você tem o titular como voltando a ser o dono, no caso, a pessoa que é detentora daquela informação, né? Os dados pessoais. Então, os dados pessoais, com essas novas leis que estão sendo criadas pelo mundo, a ideia ali é justamente definir os direitos que a pessoa tem a respeito dos dados pessoais dela. E ser transparente, né, a respeito de como aqueles dados serão utilizados pelas empresas, e as empresas precisam ter responsabilidade, até mesmo quando, por exemplo, esses dados acabam vazando por aí, ou eles são utilizados de forma indevida, ou de forma que não foi informado a pessoa que se deu aquele uso daqueles dados, de forma que seria feito, né? Às vezes as pessoas não querem participar de algum aplicativo porque aqueles dados serão utilizados de uma forma que elas não querem. Tem um caso recente, por exemplo, onde uma empresa de reconhecimento facial basicamente pegou todas as fotos que estavam no Instagram para criar sua base de reconhecimento facial e isso virar um produto deles, né? Esse tipo de coisa que está acontecendo pelo mundo. Então, essas leis de proteção de dados visam proteger as pessoas e sua privacidade, né? E o legal é que também tem uma aplicação de multa no caso de descumprimento, tá? Então, isso é bem importante e é o que a gente tem visto. E eu acho que o caso mais conhecido é o da GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Ela não é a primeira lei de proteção de dados, na verdade, desde, acho que, 1980, mais ou menos, existem leis que meio que protegem os dados, mas não de uma forma geral, igual a gente está vendo que a gente viu na GDPR ou igual a gente está vendo na LGPD, tá? Mas ela é muito importante para o nosso cenário atual do mundo e como as coisas estão, né? Porque a internet e a informação, a troca de informação para o mundo todo mudou muito de alguns anos para cá, né? E as leis estão tentando chegar próximo disso, porque até mesmo isso é complicado. Uma lei hoje e amanhã já pode estar totalmente defasada, porque a realidade tecnológica é outra, tá? Então, a nossa LGPD, ela é fortemente inspirada pela GDPR. Muitos, inclusive, falam que ela é uma cópia igual da GDPR. Mas lembrando que os conceitos que estão lá, eles são bastante válidos, bastante representativos das necessidades das pessoas. Então, é por isso que ela é muito importante, tá? Então, um pouco sobre a LGPD, tá? Ela é uma lei relativamente nova, ela estava já tramitando um tempo, na verdade é um apanhado de ideias de diversos lugares, mas ela foi criada como lei em 14 de agosto de 2018. De lá para cá, algumas mudanças já ocorreram. Então, teve a primeira mudança com a medida provisória 869, que criou a Agência Nacional de Proteção de Dados no papel. Essa agência que ela tem como papel regulamentar essa lei e aplicar as multas e investigar caso haja necessidade. E essa primeira mudança, na verdade, mudou a data para agosto de 2020. Se não me engano, estava para maio estava 18 meses ou 24 meses na primeira, quando ela foi sancionada. Depois ela foi alterada para agosto de 2020, que é agora, daqui a 2 meses. Só que, recentemente, teve uma mudança também na medida provisória
959, que tem a ver também, além da LGPD, né? Essa medida provisória também fala sobre outras coisas, mas ela definindo uma nova data para vigorar, estendendo de agosto para maio. E é o que está valendo agora, mas isso aqui, por ser uma medida provisória, ela já tem, no caso, ela já está valendo, mas ela pode ser vetada e pode voltar atrás e passar a valer novamente para agosto. O Maurício tinha comentado para maio, mas, na verdade, eu também estava achando que era maio. Na verdade, maio é quando poderão aplicar as multas para as empresas que não cumprirem, mas terão duas datas aí. Existem duas datas para começar a vigorar. Uma é para a lei começar a valer e a outra é para aplicação de multa. Até mesmo porque, se não me engano, a Agência Nacional de Proteção de Dados ela ainda não está criada fisicamente. Ela existe no papel, mas não existem regras, não existem muita coisa para passar para a população, para as empresas, para que elas possam se adequar. Basicamente é isso. Esse é o histórico. O que está valendo é maio de 2021. Esperamos que isso se mantenha. Caso contrário, vai ser uma correria absurda para as empresas se adequarem até agosto de 2020, que é agora. Tá? Então, um pouco sobre a LGPD. Tá? Esse daqui é um infográfico que eu achei na internet, eu achei bem interessante, que resume aqui alguns dos principais pontos sobre a LGPD. O que eu acho legal da LGPD é que ela define os tipos de dados que são cobertos na lei, né? E a quem esses dados pertencem. Esses tipos de dados cobertos pela lei são dados pessoais e dados pessoais sensíveis que pertencem às pessoas. Tá? Quem é cidadão brasileiro, se tem algum dado pessoal que é da pessoa, então pertence à pessoa. Dados anonimizados, né? que não pode ser identificado a alguém, isso não está coberto pela lei, tá? Isso não faz parte, tá? Então, dado pessoal e dados pessoais sensíveis são basicamente toda e qualquer informação que pode ser identificado a alguém ou é identificável a alguém. Esse segundo termo é um pouco complicado, mas ele é válido. Por exemplo, vamos dizer que você não tem nenhuma informação a respeito de onde eu moro. Você sabe a rua, tá? Mas você sabe a rua onde eu moro, sabe a cor da casa que eu moro, que eu botei isso na internet, e sabe que eu tenho um cachorro. Se essas três informações juntas permite que você ache a minha casa de alguma forma, essas são informações identificáveis e essas são protegidas pela lei, tá? Dando continuidade, então, conforme eu falei, toda informação identificada ou identificável a um cidadão brasileiro e o dado anonimizado não é coberto pela lei. O legal também é que a lei também define o que é tratamento, ou seja, o que pode ser feito com esses dados, como é que eles podem ser tratados. Isso vai de armazenamento, a remoção, a processamento, a uso de qualquer forma. Está tudo definido lá para poder dizer, olha, caso você utilize um dado de alguma forma, você precisa seguir essas regras, né? Então, essa lei estabelece muito bem os deveres e direitos de todo mundo. E, bom, eu não vou entrar muito nos detalhes aqui, mas eu gostaria de destacar um ponto aqui para a gente se aprofundar um pouco mais, que é a parte de autorização, tá? Ou seja, para os dados de alguém serem processados por uma empresa, por alguém, tratados, né, por alguém, precisa de alguma autorização, né, um embasamento legal, chamado base legal. Então, aqui eu listei, né, peguei desse infográfico, as principais condições no qual uma empresa pode se embasar para poder fazer o tratamento de dados. Como vocês podem ver, são 10, tá? Mas, geralmente, para quem trabalha com comunicação através do marketing, ou por e-mail marketing, ou qualquer uma outra forma de ação de marketing, geralmente vai precisar de uma base legal, que geralmente ocorre entre essas duas. Ou geralmente é através do consentimento da pessoa, ou através do legítimo interesse. Tá? Então, o que é consentimento?
isso aqui é o que está descrito na lei. Consentimento é a manifestação livre, informada e inequívoca pelo qual titular, né, a pessoa dona do dado, eu, por exemplo, concordo com o tratamento dos meus dados pessoais para uma finalidade determinada. Finalidade é importante aqui, tá? Então, por exemplo, vamos tentar dissecar um pouco isso. O que a gente sabe que não é consentimento? A gente sabe que o aceite na política de privacidade não é um consentimento, porque privacidade ali você, na verdade, você está dizendo, olha, sua privacidade é essa. Não tem nada a ver com farei ações de marketing, você aceita, entendeu? São políticas de privacidade da empresa perante ao usuário, que geralmente tem a ver com prestação do serviço e não ação de marketing em si. Então, isso não é considerado consentimento. Lembrando que isso tudo aqui que eu estou falando, esses itens que eu estou falando que não é consentimento, são coisas que a gente observou através da GDPR na Europa, tá? Então, vamos lá. Checkbox pré-marcada. Aceita receber nossas comunicações? Se já tiver pré-marcado, meu amigo, esquece, não é consentimento, porque pré-marcado não é a mesma coisa que uma manifestação livre. Uma manifestação livre é uma ação de ir lá conscientemente e se manifestar a respeito daquele desejo de consentir, de fazer uso dos dados. Então, se está pré-marcado, não pode, não é consentimento. Você também não pode condicionar ao uso do site. Uma coisa é você pedir os dados, né, para se cadastrar, nome, endereço, telefone, endereço de e-mail, porque é importante para a prestação do serviço que o seu site oferece. Mas você não pode, agora que eu tenho, vou simplesmente mandar e-mail porque ele é o meu usuário. Não, não é a mesma coisa. Você pode até conseguir um embasamento através do legítimo interesse, mas depende, tá? Então, com muito cuidado. Não é a mesma coisa. Não é considerado consentimento. Não significa que você não pode fazer ações de marketing, mas não pode ser considerado consentimento, tá? Enviar e-mail para pedir consentimento pode ser considerado? Olha, no momento pode, mas depois que ela entrar em vigor, não, porque você está fazendo uma ação de marketing para pedir uma autorização para fazer uma ação de marketing, não dá muito certo. Então, por isso que muitas empresas, que eu até vou falar sobre isso, muitas empresas na União Europeia, eles abordaram muita gente antes para pedir o consentimento novamente, para que elas possam dar continuidade às ações de marketing por e-mail. E elas fizeram isso antes da lei, depois elas não puderam fazer mais, tá? Então, basicamente, esses são alguns exemplos do que não é consentimento. Obviamente, isso vai depender muito de cada negócio, mas, no geral, que é um bom ponto de partida. Outras bases legais que a gente sabe o cumprimento de obrigação legal, por exemplo, um contrato, e o legítimo interesse. Mas é importante destacar, o legítimo interesse não é uma carta branca, não é só porque a pessoa, ela tem intenção de usar nosso serviço, nosso produto, que você pode mandar um e-mail marketing porque ela demonstrou essa intenção. Não é bem assim, tá? Pelo que a gente viu, e pelo que eu soube também que vai ser bastante comum aqui, é que quando a empresa quer fazer uma ação de marketing fazendo o uso da base legal, legítimo interesse, ela vai precisar fazer algo que é o relatório de impacto à proteção de dados pessoais. E ele serve como se fosse um mecanismo de base legal para cumprimento dos princípios da LGPD, né? Principalmente uma análise interna a respeito será que a gente precisa fazer isso? Quais dados que a gente precisa? Com que finalidade, né? Isso tudo vai permitir que a empresa avalie realmente se é essa direção que ela quer tomar. Em muitos casos, há essa necessidade, há necessidade de fazer esse disparo e esse relatório, mas é importante vocês analisarem o porquê que aquilo está sendo feito e o que isso pode implicar para vocês. E a existência desse relatório costuma ser um indicativo de que, a empresa está querendo fazer de acordo com o que a lei está querendo, né, regulamentar, e acaba sendo mais bem aceito caso haja uma investigação na empresa devido a por exemplo, uma violação, por exemplo, do direito das pessoas, né?
alguém reportou isso para a NPD, e a NPD vai investigar. Se vocês têm esse relatório, isso costuma mostrar que você agiu de boa fé e estava ali se precavendo a respeito do que você teria em termos de impacto. Então, isso também serve para mitigar riscos. Bom, enfim, no geral é isso que eu queria passar a respeito da LGPD, falar alguns dos pontos importantes com relação a nós da área de marketing que a gente precisa saber. Mas, e aí, ok, a LGPD está aprovada, existe, já tem data, por mais que esteja se movendo para lá e para cá. E agora? O que a sua empresa precisa fazer ou precisa considerar para se adequar e estar alinhado com as regras na data que está prevista? Bom, acho que, por o geral, essas são as dicas que eu trago. Primeiro, fiquem atentas à data. Tem mexido bastante, conforme eu comentei, mas não deixe para a última hora, por diversos motivos, tá? Mas não deixe para a última hora. Eu falo aqui para considerar uma auditoria porque é complicado. Obviamente, tem empresas pequenas, com poucas pessoas, que fazem pouco uso de dados, tem poucos setores internos. No geral, essas são mais fáceis, mas muitas são muito grandes, tem muitos setores, tem diversos países, e obviamente essas já devem ter se adequado já logo assim que foi aprovada a lei. Mas é importante que uma consultoria através de uma auditoria, pode ajudar vocês a enxergarem melhor como a sua empresa precisa fazer governança dos dados como um todo. Isso é muito importante também, tá? Comentei aqui também que vocês já deveriam ter essas conversas, já deveriam estar tendo essa conversa, até mesmo porque essa data já estava aqui próxima para agosto e foi movida para frente. Então, acredito que a maioria aqui já deve ter tido esse papo em algum momento. Tá? Aqui, quando eu falo para você pedir só os dados que vocês vão utilizar, é porque, em muitos casos, vai ser necessário vocês revisitarem tudo aquilo que vocês fazem no digital. Então, formulário de cadastro. Será que vocês precisam saber o nome da mãe da pessoa? O quão necessário é isso para a sua ação de marketing ou para o funcionamento do seu serviço? Em muitos casos, essas informações são só pedidas porque são pedidas, não são utilizadas para nada. Então, a LGPD, assim como a GDPR, vai forçar com que as empresas se perguntem: será que eu precisava mesmo disso? E se a empresa não souber explicar por que ela precisa daquela informação, provavelmente ela não precisava. Então, é essa direção que a LGPD vai levar as empresas a se autoconhecer para elas poderem fazer uso dos dados de forma adequada. Tá? E aquilo, por último, quando eu falo para fazer disso uma oportunidade, eu falo no geral. Por exemplo, para quem trabalha com e-mail marketing, sabe que tem um formulário no site onde qualquer um pode ir se cadastrar, não é sinônimo de altas vendas. Volume de base não é sinônimo de aumento em receita. O que você quer são destinatários que estão querendo engajar com sua marca, que estão ter interesse naquilo que você envia. Portanto, quando você tem, por exemplo, utiliza a adequação à LGPD para você mudar o seu formulário de cadastro, fazendo uso de uma caixinha ali onde você pede o consentimento da pessoa, isso tende a criar uma lista mais saudável de pessoas mais engajadas com sua marca. Então, tem muita coisa que pode ser trabalhada aí. Tá? Sabendo disso, sabendo desses impactos, eu tentei trazer aqui um apanhado de insights e estratégias que a gente viu de algumas empresas lá na Europa que fizeram, que eles fizeram por lá, para se adequar à GDPR. E é isso que eu trouxe aqui para vocês hoje. Tá? Mas, antes disso, o que a gente viu lá? Então, sabendo que tá para chegar na GDPR, a data de entrar em vigor a GDPR, o que as empresas fizeram? Bom, obviamente, muitas deixaram para a última hora. Isso aqui é a caixa de entrada de um amigo meu, onde ele recebeu muita mensagem uns 2 ou 3 dias antes do dia 25 de maio, lotando a caixa de entrada dele. Na verdade, a gente teve, inclusive, alguns provedores e disparadores de e-mails lá na Europa que disseram que o volume nas 24 horas
anteriores à data da GDPR, eles viram um aumento de 20% no volume no geral. Ou seja, todo mundo estava lá enviando mensagem para pedir ou o consentimento novamente, ou para informar atualização na política de privacidade. Ok, agora imagina se isso daqui é a sua caixa de entrada, né? No dia que entrou em vigor a LGPD. Eu não sei de vocês, mas aqui, por exemplo, aqui pela essa mensagem essa caixa de entrada do meu amigo lá da França, eu consigo ver nos assuntos que a maioria está dizendo política de privacidade. Mesmo com o meu francês completamente errado, eu acho que politique de confidencialité, nem sei falar isso. Eu acredito que deve ser política de privacidade. Então, eu deduzindo aqui, acho que são todas mensagens dizendo, olha, atualizamos nossa política de privacidade. Eu não sei vocês, eu jamais iria ler uma a uma aqui para saber o que isso muda para mim, né? Dependendo do caso, se for entrar aqui uma mensagem pedindo o opt-in novamente, eu não vou clicar, eu não vou entrar lá para saber isso. Deixei de receber, ótimo, para mim está ótimo. Então, se vocês entrarem nesse bolo de todo mundo que está enviando de última hora, capaz de vocês não serem vistos, serem ignorados, porque vai estar todo mundo fazendo isso ao mesmo tempo. E a gente viu que, na verdade, isso também não é bom em termos de entregabilidade. A gente viu, por exemplo, aqui a gente tem, isso aqui são dados reais, tá? Então a gente viu o impacto na filtragem, né? Então, em cinza aqui tá o pessoal que enviou fevereiro, abril, pedindo para ou fazer o opt-in de novo ou atualizou a política de privacidade. E em vermelho está o pessoal que fez uma dessas estratégias, só que no mês de maio. A gente consegue ver que teve muito mais filtragem, ou seja, mais mensagens foram para spam do que os meses anteriores. Então, não deixem isso para a última hora, tá, gente? A gente viu também duas abordagens diferentes, né? Isso aqui é um estudo feito pela... Nossa, agora eu não lembro. Eu vou botar depois aqui a fonte. Mas esse estudo evidenciou que as empresas meio que se dividiram em duas tribos. A tribo que fazia tudo para pelo menos estar coberto legalmente, né? Ok, a lei é essa, ok, o que a gente precisa fazer? Assim, assim, assado, atualiza a política de privacidade, faz isso, faz aquilo, beleza. Focou na parte jurídica primeiro, tá? Que é esses 45%. Esses 55% teve uma abordagem, ok, vamos utilizar isso aqui para uma oportunidade em ações de marketing para a gente tentar engajar com esses caras novamente e, assim, ter um relacionamento mais eficiente com eles, né? E 52% das empresas que adotaram esse tipo de estratégia, eles viram um impacto positivo, tá? E 72% das empresas que adotaram também disseram que tiveram excederam os seus objetivos organizacionais. Ou seja, tem essas duas vertentes. O que vai fazer sentido para vocês vai depender. Mas o que eu trago aqui hoje é altamente focado nessa de fazer uma estratégia focada em aproveitar isso para criar uma oportunidade de marketing, né? Ou seja, essa oportunidade pode ser segmentação, pedir mais dados, pode ser limpar a lista e por aí vai. São muitas. A gente viu também, por exemplo, aqui, é um exemplo de uma dessas empresas, né, que adotou o Marketing First. Eles tiveram eles reportaram nessa reportagem aqui, que tiveram, após limparem a lista, ou seja, fazerem um re-opt-in, inclusive eles fizeram com 1 ano de antecedência, se não me engano, eles melhoraram o engajamento com a base deles, eles tiveram menos complaints, né, marcação como spam, e acabaram economizando dinheiro. Então isso é muito bom, isso mostra que tem possibilidade de ganhos positivos fazendo uma abordagem focada em marketing. Então vamos lá. Então para vocês, hoje que estão aqui, querendo saber um pouquinho sobre a LGPD, como vocês podem adotar algumas estratégias de marketing para vocês. O que a gente viu na GDPR, que talvez vocês possam levar para vocês em termos de aprendizado quando vocês forem começarem a se adequar na LGPD, seja lá
através de melhoria no formulário de cadastro para pedir o consentimento, ou seja, mandando e-mail para as pessoas para pedir o consentimento novamente. Tem algumas abordagens aqui eu vou mostrar para vocês. Bom, essa aqui eu vou falar um pouco mais dessas campanhas que pedem o opt-in de novo. Tá? Algumas fazem campanhas só para isso e outras não. Colocam um bannerzinho aqui no topo para deixar bem claro, olha, a gente está mudando algumas coisas, a gente vai precisar do seu opt-in de novo. Clica aqui para fazer o opt-in. Então, vocês podem fazer algo desse tipo. Deixa bem destacado na mensagem, bem visível, que vocês estão querendo novamente que ela faça um opt-in devido à atualização da lei. Nada impede, né? É sutil e não ocupa tudo. E também a ideia aqui é não impactar de forma negativa na sua venda. E vocês têm tempo, então é uma forma bastante sutil de vocês se prepararem agora e fazer com isso ao longo do tempo. No caso de vocês tentarem essa abordagem e fizerem, por exemplo, uma campanha específica só para isso, que é o caso aqui da Waitrose, então eles foram na direção de, olha, vamos informar a respeito da mudança, o que isso significa para os nossos clientes e o que eles devem fazer. Então eles mandaram essa mensagem e essa é uma de algumas. Eles continuaram mandando ali para quem ainda não tinha feito o opt-in, para dar oportunidade. Às vezes, nem sempre a mensagem é vista. Então, ela continuou ali algumas vezes para tentar fazer com que trazer as pessoas para fazer o opt-in novamente. Tem uma forma de vocês fazerem isso. Se na primeira vez não funcionar, dê continuidade, tente mais algumas vezes, desde que seja antes da data. Se for depois, aí, meu amigo, vocês já vão estar infringindo a LGPD. Outra oportunidade que a gente vê é que esse momento de você pedir um opt-in novamente é um bom momento para você limpar a sua lista. Então, muitas empresas tentaram aquilo que a Waitrose fez, né? Mandou algumas mensagens. Em algum momento, olha, tchau, esse foi o nosso último e-mail para você, bacana, qualquer coisa está aqui o nosso botão, se você quiser a gente pode, é só clicar aqui que você volta a receber com a gente. Mas a partir desse momento, a Camp America não mandou mais e-mails para essa pessoa aqui. Então, o que isso resulta? Uma lista que está sem pessoas que não quiseram opt-in. Então, uma lista mais reduzida, contendo apenas pessoas que estavam, de fato, interessadas. Algumas empresas também tentaram explorar alguns outros canais para obter consentimento das pessoas, né? Por exemplo, aqui é o exemplo do... não está funcionando. Do Manchester United, que eles fizeram o e-mail marketing deles, né, pedindo ali o opt-in, mas eles criaram um vídeo informativo a respeito do que muda para a pessoa, né, o que muda para quem está fazendo o opt-in em termos de direitos e deveres e como os dados serão utilizados. Então, foi bem interessante que eles aproveitaram não só o e-mail, mas também o vídeo, né, para tentar fazer isso. E eles não pararam por aí, né? Eles queriam, de fato, que as pessoas fizessem o opt-in novamente. Então, eles começaram a colocar nos próprios estádios, né? Ali na lateral. Eu acho que esse é um dos poucos lugares que a gente vê uma landing page ao vivo, né? Faça opt-in para continuar recebendo nossos e-mails. Então, isso foi televisionado e as pessoas foram informadas que elas precisavam fazer o opt-in novamente. Isso mostra a importância disso tudo, tá? E outro exemplo aqui, o caso aqui é a abordagem de onde que o recibo vai ser enviado para a pessoa, impresso ali na hora. Esse local aqui, eu não lembro onde que era, mas eles colocavam isso aqui para você informar seu endereço, você ganha alguns benefícios, inclusive ali embaixo ele fala, nós também mandaremos e-mails para você. Obviamente tem todo um processo de opt-in aí, mas aqui ele está explorando uma nova forma de obter mais e-mails. Agora um exemplo de consentimento livre, informado, inequívoco. Isso aqui é um exemplo da BBC.
onde que no momento do cadastro eles perguntam se você quer receber e-mails deles, e ali você tem o sim ou não, são 2 caixas que estão ambas em branco, somente quando você clica no sim que ela fica verde. E embaixo, o que eu acho legal, que é ali que é a parte do informado, né? Ali ele explica exatamente para que eles estão utilizando aquela informação, e dão até um exemplo de como que são os e-mails da BBC. Então, é bem claro para a pessoa que está se cadastrando o que ela vai receber, que tipo de informação está sendo coletada e como que será utilizada. Similarmente, aqui no Sainsbury, eles têm ali a opção de termos de condições, que é algo separado de comunicações, de preferência de comunicações, e eles pedem que a pessoa tome uma decisão consciente de um sim ou de um não. Não é um checkbox pré-marcado, é uma informação sendo coletada que foi fornecida de forma consciente pela pessoa que estava se cadastrando. Isso é muito importante, que tem muito a ver com a nossa lei. Similarmente aqui, a gente tem o sim ou não, porém, em mais de um canal, né? Nesse exemplo aqui dessa empresa, a gente conseguiu mensurar o antes e o depois. Então, em cinza está o antes, e a gente consegue ver que deu um acréscimo de 90% na taxa de clique e 15% na taxa de abertura. Ou seja, depois dessa mudança com o opt-in desse jeito, eles tiveram uma boa melhoria na performance deles. Com licença, gente, vou tomar uma água aqui que eu tô... Prontinho. Então, lembrando que o opt-in é só uma parte, né? O que mudou também como com a GDPR foi a forma com que as empresas informam as pessoas a respeito de como seus dados serão utilizados. Então, eles utilizam o e-mail marketing para comunicar um pouco disso, para trazer aquela pessoa junto daquela marca através da confiança e da transparência. Então, essa é uma abordagem que foi muito utilizada pela GDPR e é algo que eu indico aqui para todos vocês. Então, tudo isso que eu passei aqui meio que vai ajudar vocês a ir nessa direção de se adequar à LGPD. Isso não quer dizer que tem só isso, tem muito mais, tá? Mas essas são algumas das dicas que eu trouxe para vocês hoje. E só para finalizar, gente, eu vou até pedir para o Maurício entrar, porque a gente vai conversar um pouquinho. Mas acho que, no geral, o que eu tentei trazer aqui para vocês é um apanhado do que a gente viu, um pouquinho, algumas dicas de como é que vocês podem implementar. Novamente, nada do que eu disse aqui substitui um aconselhamento jurídico, não é essa a minha intenção. Só queria trazer aqui algumas possibilidades para vocês e espero que, pelo menos, isso sirva como um start aqui para vocês começarem a se adequar e agora que ainda tem bastante tempo, conseguir chegar até lá de forma tranquila. Tentem ir pela abordagem marketing first do que legal first, porque tende a ter resultados melhores. E é isso. Obrigado. Legal, Rafa. Acho que foi bem completo. O marketing first realmente é o que a gente aconselha também. Eu queria só, a gente já está um pouco estourando o tempo, mas eu queria só passar alguns conceitos, só reforçar alguns conceitos que você falou. Tem algumas perguntas e chegaram algumas perguntas dos participantes também. Vamos ver se a gente faz aqui rapidinho no pique. Sobre conceitos, legal a gente reforçar a amplitude, né, da aplicação da LGPD. Então, ela também é aplicável para servidores que estão fora do país. Tá? A lei ela fala em brasileiros, então empresas que têm servidor fora, que oferecem serviço fora, elas também entram na LGPD. Acho que esse é um ponto importante. A gente está falando de tudo que envolve tratamento de dados. Então, qualquer operação realizada com dados pessoais, então coleta, produção, recepção, acesso, a destruição, enfim, todos esses pontos eles estão na lei. E, basicamente, aí a principal função da LGPD é determinar como essas empresas vão tratar os dados dos brasileiros, né? Como elas coletam, como elas processam, trabalham
e podem destruir esses dados quando são solicitados. As penalidades também, como na lei europeia, elas são pesadas, então é um assunto muito sério, que a gente, obviamente, já começou a falar há muito tempo, mas agora nessa reta final, apesar da data um pouco não tão segura, né? Não, que a gente não tem tanta certeza, já está da reta final, a gente tem certeza que o tempo está acabando aí para fazer um trabalho com o tempo e evitar esses e-mails de última hora, né? A gente viu que na Europa as empresas que mais perderam usuários, dados, foram as que deixaram para a última hora. Então tá bem no momento de fazer um trabalho legal. Começar um pouquinho com as perguntas, Rafa, e fazendo também um paralelo com a lei europeia. Se a gente pensar numa companhia, uma empresa como a Icon, que tem sede também na Espanha, tem sede em outros países da Europa, essas empresas, tanto processadores quanto empresas mesmo, prestadores de serviço, essas empresas que já estão adequadas ao GDPR, que já operam na Europa, o GDPR começou há uns 2, 3 anos, elas automaticamente já estão atendendo essa lei brasileira também? As leis são tão parecidas assim ou tem algum ponto? Claro que a gente recomenda sempre a assessoria jurídica, mas de modo geral é mais ou menos o mesmo caminho? De modo geral, sim. Conforme eu comentei no início, a nossa foi altamente inspirada na GDPR, então tem muita similaridade. Eu diria que sim. Mais uma vez, no geral, eu não tenho como dizer, não, carimbado pode ir. Eu ainda acho que é importante fazer uma auditoria, pelo menos mínima que seja. Provavelmente a Icon fez alguma auditoria em algum momento para a GDPR. Acredito que a mesma empresa que fez a auditoria para vocês possa estar capacitada para fazer uma similar, ou talvez tenha um representante contratado no Brasil para isso, que é muitos casos que é o que eu tenho visto, né? Sim, sim. No caso da Icon, a gente já fez esse processo. Realmente é muito parecido, mas cada caso pode ser interpretado de alguma maneira. Então, é a nossa recomendação para ter certeza. Exato. Legal. Um ponto importante é que a gente também está vivendo dois momentos, né? A GDPR tem 2 anos. E de lá para cá foram criadas jurisprudências, né? Então você tem, antes o que era totalmente, o que está definido é isso, foi gerando algumas ramificações de possibilidades. Num caso assim, o que foi definido? Foi definido que estava contra a lei ou estava de acordo com a lei. Depende. Então lá foram ramificando em diversas formas. Então aí que ainda está a parte cinza a respeito de afirmar, olha, que foi na GDPR, pode fazer aqui que está ok. Porque nem sempre, algumas coisas já foram definidas lá como jurisprudência e acaba afetando lá e não aqui, entendeu? Sim. Esse caminho jurídico aí, aqui no Brasil deve ter um caminho também particular, né, diferente, mas, enfim, a inspiração é muito clara. Depois, uma pergunta que chegou de várias maneiras aqui para a gente, mais de uma vez, na prática, uma empresa que, vamos dizer que ela ainda não começou a se adequar, conhece a LGPD, sabe o que tem que fazer, mas não conseguiu dar nenhum primeiro passo, digamos assim. Por onde começar? Bom, eu diria que o primeiro passo seria buscar informação, tentar entender o que é LGPD, como que isso afeta o indivíduo e a empresa, e também como é que isso afeta o indivíduo perante a empresa e tentar ter essas conversas. Dependendo do tamanho da empresa, obviamente, essas conversas serão mais reduzidas ou maiores, né? No caso de uma empresa pequena, uma empresa familiar, por exemplo, talvez seja muito mais fácil. Às vezes, a informação e tentar fazer alguma coisa ali seja muito mais factível do que uma multinacional que tem que, né, tem diversos departamentos e tudo mais. Mas, no geral, é isso. Busca informações, dependendo do caso, do tamanho da empresa. Eu já vi empresas criando comitês internos multiáreas, multidisciplinares, para tentar entender, como é que isso impacta a minha área
do financeiro, do marketing, do RH, porque cada uma vai ser impactada de uma forma diferente, né? Então, tentar entender isso e ter sempre alguém que está um pouco mais informado a respeito daquele assunto para tentar conduzir a conversa e se adequando aos poucos. Exato, a gente, outra vez, repetindo que a gente, na verdade, o evento estava programado para 40 minutos, a gente já está estourando 1 hora. Tentamos fazer uma introdução, né? Acho que depois tem muitas ramificações, realmente depende da área, depende se você é o controlador, se você é o indivíduo, se você é um... Enfim, o assunto realmente ele é muito amplo. A gente tentou conversar um pouquinho do que é informação relevante para todo mundo. E aí, para terminar, a última pergunta, e até para unir um pouco o Icon e Validity, né? Nós somos parceiros há muitos anos em mais de 10 países. Se a gente pensar numa certificação de envio de e-mail que a Icon, por exemplo, tem com a Return Path, ela melhora esse processo de envio em relação à LGPD? Ela tem influência? Essa é uma boa pergunta. Bom, a nossa certificação, que eu gosto de botar assim, para simplificar para quem não conhece, a certificação em si é um processo de auditoria que nós fazemos, a nossa equipe faz. Esse processo de auditoria ele foi criado em parceria com os provedores que fazem parte do benefício que vocês que têm a certificação, vocês têm esses benefícios com esses provedores, por exemplo, a Microsoft. Então, a gente criou essa auditoria em parceria com eles. Então, toda empresa que quer fazer parte da certificação e quer passar por essa auditoria, passa por isso tudo, dando tudo ok, os IPs de envio são certificados. O legal dessa nossa auditoria é que a gente considera todos os elementos da GDPR e da LGPD. Ou seja, lá na auditoria a gente verifica como é que é feito o consentimento, como é que as pessoas fornecem as informações. Então, de uma certa forma, para quem tem a certificação da Return Path, da Validity, alguns elementos da LGPD já precisam estar em funcionamento para obter a certificação. Entre eles, o consentimento explícito, informado, inequívoco e livre. Isso a gente requer como parte da auditoria. Então, sim, algumas coisas já estão lá. Exato. Bacana também a gente conseguir observar as diferentes estratégias ali do opt-in, né? A do Manchester United acho que é a campeã. É sensacional. É campeã realmente surpreendente até. Legal. Bom, Rafa, queria te agradecer mais uma vez. Ficaram algumas perguntas sem responder, a gente vai responder em particular aí por e-mail. Quem tiver mais pergunta pode entrar em contato no br@iconmkt.com. Também falamos com o Rafa aí, passamos as dúvidas. Por favor. E lembrar também que dia 19 a gente tem um webinar da equipe da Icon Argentina sobre mercado de fidelidade que vai ser bacana também. Muito obrigado a todo mundo que se conectou, muito obrigado a quem está vendo no YouTube depois e até a próxima, então. Obrigado, Rafa. Até mais. Até.